Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e este é a segunda parte do vídeo que postamos sobre oração, o vídeo que eu vou deixar um card aqui. Se você ainda não assistiu a este devocional, assista primeiro, porque senão este vídeo vai ficar sem sentido para você. Mas eu havia prometido que iria então apresentar alguns homens da história da igreja que tiveram suas vidas regados pela oração, para que através destes homens nós também possamos ser motivados a ter uma vida mais abundante de oração. Então, este é o nosso assunto de hoje. Então, eu estou tirando estes relatos do livro Os Tesouros da Oração, de Edward Bounds, que também viveu no século XIX e que também foi um grande homem de oração. E aqui neste livro ele cita alguns homens, alguns são conhecidos nossos, e eu vou simplesmente fazer a leitura que expressa um pouquinho como foi a vida de oração destes homens. E eu começo aqui então com Charles Simeon, que dedicava das 4 às 8 da manhã a oração a Deus. Temos aqui John Wesley, este bem conhecido nosso, né? Que passava 2 horas em oração todos os dias. Ele começava às 4 da manhã. Alguém que o conhecia muito bem escreveu ao seu respeito e falou o seguinte, abre aspas, Wesley acreditava que a oração era a sua ocupação mais importante. Eu o vi sair de seu lugar secreto com a serenidade de uma face que resplandecia. Aqui, lugar secreto, entenda quarto secreto, né? Muito bem. John Fletcher manchou as paredes de seu quarto com a respiração de suas orações. Muitas vezes ele orava a noite toda com grande seriedade. Sua vida inteira foi uma vida de oração. Ele disse, abre aspas, eu não me levantaria do meu lugar sem elevar o meu coração a Deus. E aqui você vê então como estes homens consideravam a oração fundamental para viver o seu dia a dia, para fazer tudo o que eles faziam no dia a dia. Aqui um outro personagem bem conhecido, né, Martinho Lutero, ali o grande precursor da reforma protestante, ele disse assim, abre aspas, se eu não passar 2 horas em oração toda manhã, o diabo obtém vitória durante o dia. Eu tenho muita obra a fazer e não posso fazê-la sem gastar 3 horas diárias em oração. E ele tinha o seguinte lema, aquele que orou direito, estudou direito. Então, veja que eram homens ocupados, e só que pela sua grande ocupação do dia a dia, eles entendiam que precisavam primeiro estar diante de Deus, se colocando diante de Deus, na dependência de Deus, para que pudesse ter um dia de sucesso, um dia de vitória. Temos aqui o bispo Thomas Kane, passava tanto tempo com Deus que sua alma estava enamorado por Deus. Lembra que eu falei no vídeo anterior que orar é falar com Deus. Na oração a gente conversa com Deus naturalmente, como se com um amigo estivéssemos ao nosso lado e falando da nossa vida, falando do nosso cotidiano, falando das nossas preocupações, do nosso dia a dia. E aqui, então, o bispo Thomas Kane fala que quando ele orava, ele estava enamorado por Deus. Ele estava diante de Deus toda manhã, antes que o relógio batesse 3 da manhã. Nós vemos este padrão entre estes homens. O bispo Asbury disse, eu me proponho a levantar às 4 da manhã, sempre que posso, e passar 2 horas em oração e meditação. Então aqui a meditação certamente na palavra de Deus. Joseph Alleine levantava-se às 4 da manhã para a obra de oração e seguia até às 8.
às 8 horas. É bom lembrar que naquela época eles não tinham televisão, não tinham tanta ocupação durante a noite e costumavam dormir cedo e, portanto, acordavam cedo. É claro que estes homens que eram consagrados à pregação, a maioria, quase todos, eram ministros da palavra, então eles acordavam mais cedo do que era de costume para buscar a presença de Deus. Aqui ele continua: se ele ouvisse alguém trabalhando antes que ele estivesse de pé, ele exclamava, abre aspas, como isso me envergonha. Vamos lembrar que os apóstolos também tinham uma vida regada em oração. Você lembra lá que em Atos 6, quando eles instituíram os diáconos, então você lembra ali em Atos capítulo 6, verso 3, quando eles falam: escolhei, pois, irmãos, de entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e, portanto, homens de oração, e cheios de sabedoria, e, portanto, cheios da palavra de Deus, aos quais constituamos sobre este importante negócio, que era da distribuição da alimentação para a igreja. E ele complementa: mas nós, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E aqui é interessante que como ele coloca primeiro a oração, porque sem oração não há pregação poderosa que possa então cumprir a ordenança de Deus. Marquês de Rente, aquele para quem Cristo era o bem mais precioso, certa vez pediu ao seu servo que o chamasse depois de meia hora que estivesse em seu tempo de devoção com Deus. Presta atenção que interessante. O servo viu seu rosto através de um orifício. Ele estava marcado por tamanha santidade que o servo odiou ter que interrompê-lo da sua oração. Seus lábios estavam se mexendo, mas ele estava em silêncio perfeito. O servo aguardou 3h30 e então o chamou. Quando ele se levantou, disse que meia hora passa tão rápido quando se está em comunhão com Cristo. Olha só que interessante este homem aqui, o Marquês de Rente, que ficou ali 3h30 na presença de Deus em oração e presumo que de joelhos, possivelmente, e ele teve a sensação que ficara apenas meia hora. E aqui nós temos David Brainerd. Este aqui foi um quase genro do famoso Jonathan Edwards, que viveu ali nos Estados Unidos no século XIX, que foi um grande avivalista. E este homem, David Brainerd, que quase casou com a filha de Jonathan Edwards, e não casou porque morreu aos 29 anos, mas um homem completamente consagrado a Deus, e tanto assim que o próprio Jonathan Edwards escreveu sobre a vida de David Brainerd. E aqui diz: amo estar sozinho em minha cabana, onde eu posso passar muito tempo em oração. Tal era a paixão que este homem tinha de estar com Deus. E aqui, para terminar, um nome aqui que eu nem vou pronunciar, ele vai estar aqui no vídeo, mas que diz assim: levantava todos os dias às 6 da manhã para garantir 1h30 de estudo bíblico e oração, antes de iniciar o culto familiar às 7h45. Então, grandes exemplos para a minha vida, para a tua vida. Claro que nessa lista aqui só há homens, mas certamente ao longo da história da igreja houveram muitas mulheres que também foram fiéis e foram padrão na oração a Deus. E aqui eu posso citar pelo menos duas: a Mônica, que foi a mãe de Agostinho de Hipona, e a Susana Wesley, que foi mãe de John e Charles Wesley, que foram mulheres que foram importantíssimas na vida e no ministério dos seus filhos, que não só oraram pelos seus filhos, mas também consagraram para o Senhor.
E aqui nós não podemos vir com a desculpa que aquele tempo era um tempo diferente, era uma sociedade mais tranquila. Não, a nossa sociedade, o nosso mundo nunca foi tranquilo. Estes homens e mulheres tinham ocupações diárias, como nós temos hoje. O que muda são os recursos que eles tinham, mas eles consideravam que a oração era fundamental, não somente para o seu ministério, mas porque eles tinham uma paixão e um amor por Deus, que eles queriam ficar na presença de Deus. Então, estes homens e mulheres inspiram a minha vida, e eu queria dizer que eles também inspirassem a sua vida, porque hoje nós precisamos, na nossa igreja, referenciais vivos. É muito bom ter os referenciais e os padrões da antiguidade, dos séculos passados, de homens que nos motivam, nos encorajam, mas também é fundamental que estes padrões, estes exemplos, estes modelos de orações estejam vivos e presentes na igreja de hoje. E aqui eu fico pensando que talvez você e eu possamos ser modelo para aqueles que nos olham e que possam ver em nós homens e mulheres de oração, que amam a Deus e que entendem que esse ministério é um dos ministérios mais importantes na vida do crente. Tenha ele um ministério na igreja local ou não, o que define não é isto, mas o que define é nós reconhecermos a nossa necessidade de estar diante do Senhor a cada dia. Então que estes homens, que estes relatos possam encorajar e inspirar a tua vida a ampliar ainda mais a vida de oração que você já tem. Então faça esse grande propósito diante do Senhor, comece devagarinho e que Deus possa usar a tua vida grandemente, na tua família e na tua igreja local. Então que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.